Bem-vindo, você que está aí do outro lado. Nós estamos aqui, você está aí. Eu nem sei onde você está, mas hoje é dia de Santa Cecília. E Santa Cecília, ela é a padroeira dos músicos. Eu sou músico, provavelmente você é músico também, mas a música, eu acredito que ela está em todos os corações, né? Quem não se emociona com as músicas, quem não é tocado por uma música, quem não é mexido, quem não tem uma música que ama, quem quando está triste ouve uma música, um louvor e é transformado e o nosso coração é transformado. Então nós temos tantas pessoas que são referências de músico para nós, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Santa Cecília. Ela que viveu entre o século 2 e 3, não se tem muita certeza, porque ainda não tinha muito registro, né? Mas ela era cristã e viveu numa época de muita perseguição na igreja. Ela é romana, romana de Roma, como diz os romanos, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. E o que ela viveu? Ela era uma jovem, muito jovem mesmo, com 20 anos, e ela viveu uma experiência muito linda de Deus na vida dela. E ela era provavelmente de uma família muito boa, muito estruturada, muito rica. E o que aconteceu? Ela entregou desde cedo, desde que ela se entendeu por menina, entregou toda a vida dela, inclusive a castidade, a virgindade, e ela se consagrou a Deus. E nesse cenário de violência, de perseguição dos cristãos, ela se consagrou a Jesus e ela não escondia isso. Ela era uma menina que ela falava para quem quisesse ouvir do amor que ela tinha para Jesus. E as pessoas ficavam encantadas com o amor que ela tinha para Jesus. Mas naquela época o casamento era um pouquinho diferente de como é hoje, né? Os casamentos eram arranjados. Então, né, alguém falava, olha, minha filha vai ser oferecida em casamento para uma outra família nobre. E aí era assim que era feito. E Santa Cecília, ela foi prometida para um jovem, ele se chamava Valeriano. Ela foi prometida em casamento a esse jovem. E não tinha como falar, não quero, não tinha isso. E ela foi oferecida em casamento, e quando eles foram se casar, então ela chamou o Valeriano e ela contou o amor que ela tinha por Jesus. Ela contou toda a experiência, toda a castidade dela, e ela disse para o Valeriano que nenhum homem jamais poderia tocar nela, porque o anjo da guarda dela, que cuidava dela, iria proteger ela, né? E o incrível é que esse Valeriano, ele não era cristão, mas ele ficou tão sensibilizado por tudo que Santa Cecília falava para ele, que ele aceitou, né? E ela fez uma condição: se ele aceitasse, ela iria mostrar o anjo da guarda dela para ele. E ele topou, só que primeiro ele precisava se converter. E ela deu um monte de tarefas para ele. Ele tinha que falar com os pobres, ele tinha que fazer um monte de coisa para provar que ele estava apaixonado por Jesus. E ela catequizou ele, ela ensinou ele a amar Jesus. E esse homem, né, o Valeriano, ele topou isso e ele se converteu. E ele aceitou Jesus na vida dele. E ele foi lá quando ele entrou, depois que ele fez tudo que ela tinha pedido, e ele entrou lá no quarto, adivinha, ela estava conversando com o anjo da guarda dela. E ele teve a oportunidade de conhecer o anjo da guarda dela, e eles viveram essa experiência com Deus muito, muito, muito forte, muito forte. Mas, como eu disse, era uma época de muita perseguição. E o que esse Valeriano fazia com outras pessoas? Ele fazia uma coisa que na época era um crime terrível. Eles sepultavam os cristãos que eram martirizados. Naquela época, o que os romanos faziam? Eles esquartejavam os cristãos, matavam os cristãos e colocavam eles
pendurados na praça pública, em todo lugar. E quando ninguém estava vendo, eles iam lá, pegavam os corpos dos cristãos e sepultavam os corpos dos cristãos. E até que um dia Santa Cecília também fazia isso, essa jovem, e ela foi presa. Pegaram ela fazendo isso e ela foi condenada à morte. E quando ela foi condenada à morte, o que aconteceu? Ela foi levada para um lugar. A primeira maneira que tentaram matar ela, eles tinham um vapor de água, eles colocaram ela dentro do banheiro dela e soltaram um vapor de água muito quente, muito quente. Ela ficou um dia e uma noite lá dentro do banheiro dela, e só que ela não morreu, ela não sofreu nada, porque o anjo da guarda dela estava lá com ela, e ela não sofreu nada, e era para ela ter morrido, porque realmente eram temperaturas muito altas. E nesse meio termo aí, condenaram ela à morte de novo. Só que dessa vez ela seria decapitada. E ela foi levada para um lugar para ser decapitada. E naquela época o carrasco ele tinha que dar 3 com a espada, 3 no pescoço até cortar o pescoço. Só que ele foi executar a sentença e ele ficou tão tocado por Santa Cecília que quando ele fez as 3 espadadas, né, facadas, sei lá como é que chama isso, no pescoço dela, ele não conseguiu cortar o pescoço dela, só que ele só podia dar 3. E Santa Cecília, ela ficou 3 dias agonizando no chão. E nesses 3 dias, ela cantava louvores a Deus. Nesses 3 dias, ela recebeu os cristãos que iam lá, e ela que consolava os cristãos que estavam lá vendo ela toda cortada e tudo mais, e ela cantava louvores a Deus e ela consolava os cristãos. E é por isso que ficou ela padroeira dos músicos, porque ela cantava louvores a Deus enquanto ela sofria esse martírio. E depois disso, que ela faleceu, levaram ela e enterraram ela nas catacumbas de São Calixto. Eu tive a oportunidade de ir lá 2 vezes e realmente a gente visita o lugar onde era o túmulo de Santa Cecília. Lá embaixo da terra, 100 metros, tem mais de 5.000 túmulos embaixo da terra. E lá tinham papas, tinham santos, tinha um monte de gente que foram enterradas lá. E uma dessas catacumbas lá de Santa Cecília é um labirinto estreito assim, ó, só passa o nosso corpo, né? Dá até fobia assim, o cheiro, né, e tudo mais. E a gente teve a oportunidade de visitar. E o que aconteceu? Quando acharam a tumba lá de Santa Cecília, que eles abriram a tumba, adivinha, isso 600 anos depois, ela estava incorrupta. O corpo dela não tinha se consumido. Ela estava deitada de lado, com a mão assim, né? Tem até a foto depois aí, eu vou pôr no grupo. Ela estava deitada e os 3, que era o Valeriano e os outros 2 que ajudavam eles a enterrar os cristãos, também estavam lá dentro da tumba, enterrados junto com ela. E então Santa Cecília, o significado de Santa Cecília é ligada ao céu. Era uma pessoa que era ligada ao céu. E tem uma frase dela maravilhosa, se você quiser escrever, né, para você poder meditar isso depois. Ela dizia: é melhor morrer para ser feliz do que viver para ser miserável. É melhor morrer para ser feliz do que viver para ser miserável. E olha que coisa linda, né? Então, por que pegaram Santa Cecília como uma padroeira dos músicos? Porque para os músicos aprender a entregar o seu ministério para Deus.
para os músicos entregar a sua santidade para Deus, para os músicos consagrar a sua música para Deus e pedir a graça de que cada vez que você tocar uma música, essa música possa tocar os corações e transformar vidas. E a gente vê muito isso, sabe? A gente vê muito isso, as pessoas sendo tocadas pelas músicas. É impressionante. Se você for ver numa missa, se você for botar reparo, como falam alguns, né? Na missa, metade da missa, a responsabilidade de metade da missa é dos músicos. Por que a igreja fez isso? Por que a igreja colocou metade do tempo da missa? Se a missa é 1 hora, meia hora é os músicos cantando. Por que a igreja fez isso? Tamanha sabedoria, porque a música é capaz de quebrar os corações. A música é uma oração, tem até pessoas que brincam, né? Que cantar é rezar 2 vezes, né? E você, quando você canta, quando você põe um louvor, o louvor é capaz de transformar o seu coração. A música é capaz de te levar para uma espiritualidade mais alta. A música é capaz de te levar para um nível mais alto. E se o músico, então, é uma pessoa de oração, é uma pessoa cecílio, né, ligado a Deus, então essa música é muito poderosa. Jesus age muito sobre a música. A música tem o poder, e isso é histórico, né, de transformar uma nação, de levar, de mudar o espírito de uma nação, não é? E você pode ser canal disso. Você que está ouvindo, você que é músico, pode ser canal disso tudo, né? Então, como é que você quer que seja o seu ministério? Nós músicos, e eu me incluo no meio, nós temos uma chaga, que é a chaga do orgulho, de achar que nós cantamos mais, que nós entendemos mais de música do que os outros, que nós sabemos mais do que os outros, que nós entendemos mais, que sem a gente nada acontece. Mas olha, é um engano, né? Porque, na verdade, Jesus não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Ele nos deu um presente. A música é um dom, é um presente. Dom significa presente. Deus nos deu um dom de tocar os corações. Então, usa isso para tocar as vidas, para tocar pessoas. Então, eu queria te convidar a colocar as 2 mãos no teu coração e fechar os teus olhos, que a gente pudesse fazer uma oração para consagrar a tua música. Consagra a tua música a Deus. Senhor Jesus, te entrego nessa noite todos os músicos, todos os que gostam de música, todos os que são tocados pela música. Que a música cristã, que a música católica possa chegar nos corações, possa tocar e transformar os corações, principalmente aqueles que mais precisam, principalmente aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão angustiados, para que você seja Senhor também desses corações. Que a tua música, Senhor, que a música que sai das nossas bocas, dos nossos dedos, dos nossos pés, do nosso corpo, possa encontrar uma brecha, uma fenda nos corações endurecidos, nos corações de pedra, e possa entrar, Senhor, e abrir as portas para que você entre nesses corações e você seja morada. Também quero te pedir por todos aqueles que estão aqui nos ouvindo e estão feridos, que eles possam encontrar uma música, Senhor, que possa entrar nos pensamentos, que possa entrar naqueles lugares de trevas, nas sombras, nas dores, nas angústias, e que essa música, que esse louvor possa ir aos poucos transformando, possa ir, Senhor, resgatando, possa ir transformando onde há trevas, em luz, que possa entrar a tua luz e possa transformar tudo isso em graça. É isso que eu peço pela intercessão de Santa Cecília, que você seja abençoado, que você seja transformado, que pelo poder, pela bênção de todos os sacerdotes que são nossos amigos, que você seja tocado, que você possa ser
transformado pela música. Que Santa Cecília possa interceder por você, por mim, por todos nós. Fica com Deus, Deus te abençoe. Como diz um Padre nosso, não desanima não. Vamos em frente.